Oremos. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por estarmos na Tua casa de oração em mais um sábado. Obrigado por cada família que veio aqui, dedicando tempo para louvar o Teu nome, através dos dízimos e ofertas, através do nosso louvor, através da nossa oração. Que o Teu Espírito esteja presente entre nós e que possamos sentir os Teus anjos unindo as nossas vozes em louvor ao Teu nome. Abençoa-nos neste sábado, é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantamos ainda em pé o hino de número 425, Que Tempo Já Faz. Ajoelhados, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome pela semana que passou, pelo Teu cuidado, Teu carinho e mais uma vez pelo privilégio de estar aqui neste santo e bom lugar, na Tua presença. Que nesta manhã cada um de nós possamos abrir o coração para ouvir a Tua voz. Que ao abrirmos a Tua palavra, Pastor Ricardo seja um instrumento poderoso em Tuas mãos. Que ao transmitir a mensagem do céu, ela possa vir ao encontro da necessidade de cada um de nós. Também, Senhor, queremos clamar nessa manhã pela evangelização desse planeta. Cada local, cada igreja, quer seja uma igreja grande ou pequena, aonde quer que o Seu povo esteja reunido nesse sábado, o Teu nome seja louvado e exaltado. Que cada um de nós possamos nesse sábado não somente estar perto de Jesus, mas abreviar a Sua volta. Que o Teu Santo Espírito seja derramado em nossa vida nesta manhã, é o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nós teremos neste momento o vídeo Provai e Vede e na sequência os dízimos e as ofertas. Provai e vede. História de hoje. Seguro inesperado. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Daniel Benítez. Esta é a minha esposa Svetlana. Trabalhamos na cidade de Oeste, no Paraguai. Faz 6 anos que estamos no ministério e estamos muito felizes porque, nesse tempo, Deus tem nos mostrado de diversas maneiras o seu amor, a sua misericórdia. E é um pouquinho disso que queremos compartilhar com vocês nesse dia. O começo do ministério não foi nada fácil. Cabia a nós trabalhar em uma zona do interior do Paraguai. Uma região linda quanto à natureza, linda quanto às pessoas, às igrejas, mas com muitos desafios. A maioria dos caminhos para chegar às igrejas eram caminhos de terra. Ainda estava solteiro, trabalhando no meu primeiro ano. Sou francesa e venho de uma ilha onde passei grande parte de minha vida. Essa ilha fica ao leste do sul da África, perto de Madagascar, a Ilha Reunião. E depois tive a oportunidade de ir à faculdade na Argentina, onde tive a oportunidade de conhecer Daniel. Logo que nos casamos, começamos um ministério no Paraguai e tive a oportunidade de conhecer muito de sua história. Onde cresceu, sua escola, várias partes onde ele viveu. Mas ele não conhecia de onde eu vinha, do outro lado do mundo. A minha família, a minha igreja, os meus amigos. E eu queria muito que ele conhecesse esse lugar, as minhas raízes, de onde eu vinha. Mas tínhamos um pequeno problema. Para realizar essa viagem, precisávamos de $4.000. E não tínhamos. Apesar de confiar em Deus, sermos fiéis ao nosso dízimo, inclusive temos um pacto de outros 10% de ofertas à igreja em diferentes projetos. E sempre parecia haver mais necessidades, além das que nós estávamos vendo. O carro servia de ambulância. Eram muitos doentes. As pessoas não tinham como pagar medicamentos, então, com o que podíamos, tentávamos ajudar. Então, como juntaríamos $4.000? Dani! Vem aqui! O que aconteceu? Acabei de receber um e-mail da minha mãe. É incrível, você tem que ouvir. Vou ler pra você. Oi, filha. Como vai? Essa manhã recebi um telefonema da Mundial, um seguro da França. Olá. Olá, você é a senhora Nicole Dulac? Sim, sou eu. Quem é? Sou do escritório da Seguros Mundial e estou ligando sobre uma quantia que depositaram no seu nome há alguns anos. Ah, é? Sim, como a senhora trabalhou numa empresa de construção faz uns 20 anos, tem direito a receber essa quantia quando a senhora completar 60 anos. A senhora completa 60 anos no mês que vem, certo? Sim, está correto. Uma pergunta. Quanto vou receber? São uns $4.000. $4.000? Isso não é um milagre? Deus respondeu a nossa oração! Não pode ser! Eu estava muito feliz, porque eu sabia da importância que essa viagem tinha para mim e para nós. Claro que não é uma necessidade, mas nos fez relembrar um texto. Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Tenho certeza de que Deus quer fazer o mesmo com você. Coloque seus sonhos em suas mãos, mesmo que sejam coisas pequenas. Você verá que Deus pode realizar. Ele é fiel. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não sabia que viria tantas pessoas assim. Eu confesso que estou nervosa. É um público seleto desse, então precisamos às vezes ficar nervosos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida no deserto. Alguém aqui já morou no deserto? A Gabi já. Quem mais morou no deserto ali? Não? Ninguém? Tudo bem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida no deserto. Quero, por gentileza. A Sandra vai me ajudar. Olha só. A Bíblia ela fala em Isaías sobre a vida no deserto. E ela fala assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Como é que é o deserto? Vocês sabem como é que é o deserto? Quente? Tem areia? É assim? É assim? É? Tem cacto? Olha só. Eu trouxe aqui duas fotinhas do deserto do Saara. Ele fica lá na África, o deserto do Saara. E o Saara é o maior deserto do mundo. Ele é muito grande. Olha só. Vocês lembram que dia da semana que Deus criou a terra, fez a separação da água e da terra? Vocês lembram? O primeiro dia foi a luz. O sétimo dia ele descansou, ele precisava descansar um pouco. Terceiro dia ele fez a separação, né? Porque no segundo dia ele fez a separação do céu. Ela fez a separação do céu, deixou tudo bonitinho, né? Cada um no seu lugar. E no terceiro dia ele fez a separação da água e da terra, né? Então, no terceiro dia ele separou. Aqui tem outro deserto. Esse outro deserto fica mais perto da gente. É o deserto da Patagônia, na Argentina. Fica pertinho, né? Tem vários países, mas esse deserto ele fica na Argentina. E ele é bem seco também. Aqui tem outro deserto, fica pertinho também. O Atacama, no Chile, né? Falam que esse deserto é o mais seco, muito, muito, muito seco. Passou quase 50 anos sem chover. Aqui em Joinville chove todo dia, né? Pensa, 50 anos. Quantos anos você tem, irmão João? Olha, ficou um pouquinho menos que o irmão João sem chover. Olha só, olha como é que é no deserto. Olha como é que é o dia. No dia bem quente, 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 quente. 50 graus. E olha a noite como é que é. 0 grau de noite. Então você não sabe o que veste, né? De dia você tem que ficar com camiseta. E de noite tem que colocar um casaco bem forte, né? Então é assim é o deserto. Todo bagunçado. Mas com toda essa bagunça, será que o deserto é assim? O deserto é desse jeito? É vazio? Hã? Tá vazio. Será que o deserto é assim? Vazio? Não tem cacto? Ih, não é assim então. Olha o que eu achei no deserto. Escorpião. Embaixo da pedra no deserto também tem bichos. Tem lagartixas. Olha quanto animais tem no deserto. Vamos ver se tem mais? Tem até ratos. Tem ratos também no deserto. Olha só quantos animais. Tem até caracol. Sabe aquela lesminha assim bem nojenta? Pois tem lá no deserto. Eca, que nojo. Não sei se é venenosa, talvez. Eu trouxe aqui um para vocês verem, ó. Pega lá. Olha lá, bichinho do deserto. Será que no deserto tem plantas? O deserto é bem seco, né?
Tem plantas também. Olha só, tem os cactos que ele queria tanto. Tem as plantinhas, tem flores. O que mais? Tem água. No deserto tem água. Sério, tem oásis no deserto. Pois é difícil de achar. E olha o céu do deserto. Você sabia que no céu do deserto é o mais bonito à noite? Porque dá para você ver todas as estrelas, né? É o mais bonito do céu. Só que às vezes nós ficamos pensando, não ficamos pensando? Que às vezes nós ficamos tristes, chateados. Ai, porque a minha irmã comeu o meu bolachinha que estava guardada e fica chateado, não fica? Ah, minha mãe não me deixa eu brincar no videogame. Ah, que fica chateado. Fica muito chateado. Ah, e fica pensando, minha vida está um deserto hoje. Né? Porque pensa que o deserto não tem nada. Pensa que a vida está um deserto. Olha aqui, ó. Quem pode transformar o deserto? Só Jesus pode dar vida ao deserto. Primeiro a gente vê só aquela areia seca e não tem nada. Depois a gente descobre que o deserto tem muita coisa bonita para se ver. E assim faz Jesus na nossa vida. Ele nos deixa, ele tira do deserto, assim, ó, que é seco, triste, né? Para o quê? Para um jardim bonito. Não é? Parece o jardim do Éden, não sei. Espero, né? Não será? Então vamos tentar imaginar. Então, no decorrer dessa semana, eu gostaria que vocês analisassem que a nossa vida, ela não é um deserto sem nada. Pelo contrário, se vocês ficarem tristes, o que vocês têm que fazer? Pedir para Jesus fazer o quê? Transformar a vida de vocês num jardim, com muitas flores, muitos animais, muita brincadeira, muitos amiguinhos, né? Né, Vitor? Para brincar bastante, para correr. Isso que deve ser feito. Então, nossa vida não é um deserto. E não é para ninguém ficar triste por muito, muito tempo. Né? Cadê a Sophie? Olha só. Agora nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus para que nos ajude durante essa semana a nossa vida ficar muito melhor. Certo? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo que aprendemos no deserto. E obrigado, Senhor, porque lá tem muita vida. Que no decorrer dessa semana nós possamos ser felizes contigo. Transforme o nosso deserto em um jardim muito bonito. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês na próxima semana. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço e dor nos braços do meu amor. Feliz sábado. Que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor, nossas visitas, nossos amigos e também nossos irmãos. Sintam-se bem aqui em nosso meio. Bom, vou apresentar a plataforma para os irmãos. Conosco hoje, vou começar da minha direita e esquerda de vocês, o irmão Zenato, primeiro ancião dessa igreja. Irmão Luiz Camacho, também ancião. Pastor Elcio, evangelista da ANC. Passando à minha esquerda, agora à direita de vocês, irmão Jefferson. E também pastor Antônio Palma, que é pastor jubilado, pastor aposentado e também membro da nossa igreja. E ao centro temos hoje como nosso pregador o pastor Ricardo Pereira. Ele é pastor da Igreja Brasileira lá em Bruxelas, na Europa. Pastor, Deus te abençoe e te use poderosamente mais uma vez. Bom dia. Feliz sábado. Pessoal animado. Eu costumo dizer o seguinte:
O pessoal mais para o norte fala que o pessoal do sul é meio desanimado, frio. Eles que não conhecem, nunca vieram aqui. Ouve falar, né? E eu estou aqui para poder resolver esse negócio, porque eu sou missionário, eu vou pelo mundo inteiro, aí eu vou espalhando que isso é mentira. Que eu falei, eu fui lá, falei bom dia, eles responderam, falei feliz sábado, eles responderam, e é animado o negócio lá. O povo não conhece. Eu sou de São Paulo, mas já fui pastor em muitos lugares no Brasil, meu pai era pastor, aposentado hoje, foi contemporâneo do pastor Palma, né? E o pastor Elcio foi meu colega de turma, tive o privilégio, a alegria de encontrá-lo hoje, estudamos juntos durante 4 anos. E a obra vai espalhando a gente pelo mundo, né? Temos um amigo, Paulo Cândido, nosso amigo está em Dubai. Olha só, estou trazendo a notícia aqui dos nossos amigos, você vê como vai espalhando. O Cleiton Feitosa está no Egito. E assim a gente vai pelo mundo, porque a obra de Deus aonde que é? Jesus disse em Mateus 24, 14 o quê? Vai acontecer muita coisa antes de eu vir, mas ainda não é o fim. Aí ele diz no verso 14 o quê? Quando o evangelho do reino for pregado aonde? Em todo o mundo, então virá o fim. A nossa igreja é a igreja mundial. Não existe outra igreja no mundo presente em mais de 200 países. Só a igreja católica e esta igreja estão presentes em mais de 200 países do mundo, porque Deus diz que esse evangelho do reino tem que ser pregado no mundo todo. As 3 mensagens angélicas. E nós temos essa verdade, essa mensagem. Antigamente os missionários vinham dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, na época a divisão era na Uruguai. Eram os americanos que vieram para cá. E aí com o tempo, dizem que os gaúchos foram expulsando os americanos, e aí só tem brasileiro agora. A mesma coisa aconteceu na África. Os missionários iam para a África, hoje em dia não tem mais pastor estrangeiro na África. Porque dos 17 milhões de membros da nossa igreja, 7 milhões estão na África. Não se envia mais missionário para a África, não precisa. Aonde que precisa de missionário hoje? Os países para onde eu fui. Estados Unidos, Japão, na Europa, onde a igreja está encolhendo. Os países pobres, hoje em dia, a igreja é rica. Nos países ricos, a igreja é pobre. O mundo inverteu. E o Brasil envia missionários para esses países que não evangelizam mais, não batizam mais. E por isso nossos colegas de turma, olha só, um em Dubai, o outro no Egito, eu na Bélgica e outros espalhados por aí. Porque nós precisamos enviar missionários do Brasil, onde nós ainda acreditamos no evangelismo. Não é, pastor Elcio? Nós acreditamos no evangelismo, nós sabemos que a missão dessa igreja é o quê? Pregar o evangelho em todo mundo, para que Jesus venha. A minha esposa é um exemplo disso. A minha esposa é uma gaúcha, neta de italianos, os 4 avós italianos, e boa gente, né? Pois eu escolhi bem. Todo mundo, a família toda é católica. Italianos, católicos. Para vocês terem uma ideia, os avós dela falecidos foram casados 74 anos. Morreram com 90, quase 100 anos. Um avô dela morreu com 100 anos de idade. Tiveram um lado da família 13 filhos, o outro lado 10 filhos. Aí você imagina o número de netos, bisnetos. São 50 padres e 33 freiras. Essa é a família da minha esposa. A única que não é católica, que é adventista, é ela. E eu, um pastor adventista no meio dessa família, agora com desafio, né? Então orem por isso. Ela é resultado do quê? Da mentalidade que a nossa igreja tem de evangelismo. Porque o que aconteceu? Os pais dela saíram lá do interior do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, foram para Porto Alegre e foram morar a 3, 4 quarteirões da escola adventista, o Colégio Adventista de Porto Alegre. Ela estudou lá da pré-escola ao final do ensino médio. E a escola existe para isso. A gente pode achar que existe para outras coisas. É para educar? É para os nossos filhos? Mas o principal objetivo de existir a escola adventista qual que é? Evangelismo. Vou contar uma para vocês rapidinho. Nessa mesma escola, onde eu fui professor e conheci a minha esposa, um rapaz, o irmão dele estava fazendo o 6º ano, né? Hoje, 6ª série, hoje seria 7º ano. Ele estava ali estudando e tal, chegou um dia em casa e falou para a mãe, eu vou me batizar. Estou fazendo a classe bíblica lá e eu vou me batizar. O irmão dele ficou indignado. Falou, não, isso não é possível. Pediu para a mãe, me matricula lá nessa escola, porque eu vou nessa classe bíblica, eu vou aprender isso que esse pastor está ensinando, e eu vou provar para ele que está tudo errado. Resultado? Já sabe, né? Resultado é que hoje ele é um pastor que voltou lá naquela escola para ser pastor daquela escola, onde ele acabou encontrando a verdade e foi batizado.
A nossa escola existe para isso, a ADRE existe para isso, o departamento infantil existe para isso, tudo na nossa igreja existe para isso. Ore pelos missionários. Se você quer ouvir um pouquinho, hoje à tarde, eu vou contar um pouquinho no programa Jovem sobre as aventuras de um missionário pelo mundo afora. Atos 1, verso 8, diz o seguinte. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até onde? Confins da terra. Para o brasileiro, onde que é o confim da terra? Onde que é o confim da terra para o brasileiro? Você vira o globo assim, ó, lá do outro lado. Onde que é? Japão. Então Deus me mandou para lá. Fiquei 2 anos no Japão, fui lá para os confins da terra, acabei de voltar ano passado e esse ano estou na Bélgica. Porque a lei do desbravador, quem foi desbravador aqui? Levante a mão, quem foi desbravador? Lembra a lei do desbravador? O que diz a última parte da lei? Ir onde Deus mandar. Deus manda, eu vou. E eu casei com uma esposa corajosa, que teve a coragem de deixar a família para trás, deixar o conforto, deixar a vida aqui no Brasil, para a gente, como voluntários, ir pelo mundo. Onde Deus manda, nós vamos. Graças a Deus que existe o Facebook, existe o Skype. Aí a gente conversa com a família ali pela câmera. É o jeito de sobreviver, do missionário sobreviver numa cultura diferente. Hoje à tarde eu vou compartilhar um pouco disso. Como que é ser missionário em outro país. E o pastor normalmente ele é transferido e muda de cidade, né? Às vezes ele muda de estado e algumas vezes de país. E vocês têm um pastor aqui boliviano, não é isso? Muda de país. Eu e minha esposa a gente muda de continente. Então a gente foi da América do Sul para a América do Norte, fiquei 8 anos nos Estados Unidos, aí fomos para a Ásia, 2 anos no Japão, agora estamos na Europa. Falei para ela, se prepara, porque agora vai ser a Austrália ou vai ser a África. E se Deus quiser evangelizar pinguim, a gente vai para a Antártica. Então a gente vai indo, onde Deus manda, nós vamos fazer a obra dele, porque Deus disse que nós temos que pregar o evangelho no mundo inteiro. Mas essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês, o tema desse final de semana com vocês é encontro com Deus. Nós temos uma visão, às vezes, equivocada de Deus. E hoje eu gostaria de corrigir um pouquinho a nossa forma de pensar, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma renovação da nossa, o quê? Mente. Vamos tentar renovar nossa mente hoje. Isso é o resultado de muitos anos de estudo montando um quebra-cabeças. Eu quero apresentar esse quebra-cabeça para você, mas você tem que acompanhar bem de perto cada pecinha que eu vou colocar para vocês, para a gente poder ter uma visão diferente de Deus, porque muita bobagem é dita e a gente acredita. Todo mundo aqui no Brasil conhece aqueles ditados populares, e a maioria deles são mentirosos. Quer ver? Por exemplo, quando fala assim, tem um que diz assim, a voz do povo é mesmo? Não é. Mentiroso, não é? Tem muito ditado mentiroso. Né? Tem pessoas que dizem assim, não, mas a maioria sempre está com a razão. Será que a maioria está com a razão? Não, a gente que é cristão sabe que isso é mentira. Está cheio de ditado. Você pode até pensar em um ou outro aí agora que é mentiroso, mas o povo acredita. Sabe que tem certas frases que a gente diz dentro da nossa igreja que são ditados nossos, que eu acredito que são mentirosos. E hoje eu quero tocar num deles. Porque eu acredito que Deus não é aquilo que nós imaginamos que Ele é muitas vezes. Veja bem, durante toda a história do mundo, o inimigo de Deus pinta uma imagem de Deus totalmente equivocada. As pessoas têm medo de Deus. Pensa naquelas religiões antigas. As religiões que vêm lá do tempo do povo de Israel. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Um dos motivos é que, o que era feito ali? Diz que o povo de Ur sacrificava os seus filhos aos deuses. Interessante que anos depois Deus chega para Abraão e diz para ele o quê? Eu quero que você sacrifique teu único filho para mim. Para depois dizer para ele, Abraão, não precisa. Meu filho Jesus vai morrer no lugar de você. Você não tem que sacrificar filho para mim. Eu sou um Deus diferente desses deuses aí. Eu não peço para você sacrificar filho, não. E eles colocavam lá diante do deus Moloque, né, e ele tinha lá uma fornalha ali dentro, eles queimavam os filhos para apaziguar o Deus. Já viram quantas vezes aparecem os desenhos ou filmes que tem um vulcão, o pessoal chega naquela civilização, e aí eles estão pegando uma jovem virgem que vão jogar dentro do vulcão, oferecendo para os deuses. Não é assim? Sempre a ideia de que Deus, Ele é o Deus que causa o desastre, a dor, o sofrimento, e a gente tem que dar um jeito de apaziguar esse Deus. Veja o que acontece na nossa cultura brasileira católica. Se acontece alguma coisa boa,
E aí o jornalista chega lá, coloca o microfone e a pessoa fala assim, não, mas eu alcancei essa graça. Não é assim que as pessoas dizem? E aí ela entra às vezes em detalhe, não, porque eu fiz uma promessa e agora eu vou pagar minha promessa porque eu alcancei essa graça, e aí tem uma lista de santos e tem Nossa Senhora e aí tem outra lista, né? Coisa boa é isso. Agora, quando acontece alguma coisa ruim, o que as pessoas dizem? Deus quis assim. Foi a vontade de Deus. Morre alguém, acontece um acidente, desastre, a pessoa diz assim, Deus levou. Já ouviu isso? Você já disse isso? Deus levou. Eu estava lá no Japão, recebi um e-mail de uma moça de Mogi das Cruzes. Olha só. O e-mail ela dizia assim, pastor, eu orei, eu pedi a Deus um filho. Eu estava grávida e Deus levou o meu bebê. Eu tive um aborto espontâneo. Por que Deus levou meu bebê? Olha, minha esposa é bióloga, a gente estava conversando sobre isso. 1/3 das gestações acabam no aborto espontâneo, isso é normal, no mundo inteiro. 1/3. Aquela moça perdeu o bebê na gestação, e ela não conseguia entender que ela caiu nesse 1/3. Isso é bastante, 33%. Mas quem que ela foi culpar? Deus. Deus levou. Deus levou. Sabe que, quando eu estive nos Estados Unidos, eu descobri uma coisa interessante. Quando você faz um seguro da casa, do carro, aí vem a pólice do seguro, vem dizendo assim, olha, é coberto, a cobertura cobre isso, exceto, aí vem uma lista de coisas. Maremoto, terremoto, tornado, tufão, granizo, não sei o que, uma série de coisas que são desastres naturais. Tem um nome para isso. Alguém sabe qual é o nome disso? Sabe como que eles chamam? Atos de Deus. Está lá, na pólice de seguro, atos de Deus. Então, quem que é responsável pelo tufão, terremoto, tornado, tsunami? Quem que é? Deus. A culpa é dele. Do jeitinho que o pessoal fazia lá no passado, vamos apaziguar Deus, porque ó, esse temporal, joga a virgem lá no vulcão. Vamos sacrificar nossos filhos. A mesma ideia continua hoje. Acreditando e achando que Deus é responsável pelas desgraças, pelos desastres, pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Essa é a ideia que existe ainda hoje. Então, quando acontece de alguém morrer, a pessoa diz, Deus levou. Aí, se acontece da pessoa não morrer num acidente, ou alguma coisa que era para acontecer, a gente tem uma outra frase. Aconteceu um acidente, como aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Maryland, na cidade chamada Waldorf. Essa moça chamada Jordan, ela tinha ido para casa, 17, 18 anos, foi para casa visitar os pais. Ela estudava em outro lugar, com uma amiga, pegou o carro, saiu, estava chovendo à noite, teve um acidente, o carro bateu nas árvores, as duas se machucaram bastante. Aí veio a ambulância, veio o socorro, e lá é assim, né? Vem polícia, ambulância, bombeiro, veio todo mundo, pegaram ela, foi grave o acidente, então eles colocaram na maca, imobilizaram, veio o helicóptero, e colocaram as duas no helicóptero, e o helicóptero foi para o hospital. O que aconteceu no caminho? Outro desastre, o helicóptero caiu. E morreu todo mundo, menos a moça, a Jordan. Ela quebrou vários ossos, foi para o hospital, se recuperou, sobreviveu. Quando foram entrevistar ela, sabe o que ela falou? O que todo mundo disse. O repórter perguntou para ela, mas olha, aconteceu um acidente no carro, você sobreviveu, aí cai o helicóptero, morre, todo mundo fica só você. Ela disse, não era a minha hora. Não era a minha hora. O que está por trás dessa frase? Pensa nisso. Não era a minha hora. Quer dizer que Deus tem um caderninho lá no céu, com a hora de todo mundo. Aí ele olha assim, Elcio, qual que é o seu aniversário, Elcio? Fala para mim. Que dia que você nasceu? 27 de março. Então estava lá, 27 de março, o dia do nascimento do pastor Elcio. Colocou lá. Era a hora dele nascer. E aí, se for dia 12 de junho de 2014, 6 da manhã, você não vai ver o Brasil na Copa. Não vai ver, porque é o dia que o Brasil estreia na Copa. Não vai ver, porque é a hora dele. Antes ele não morre, mas daquele dia também ele não passa, porque é a hora dele. E a gente fala isso, não era a minha hora. É um ditado popular. Deus tem uma hora para você morrer? Será que é isso? É Ele que leva? Será que Ele leva a gente? Porque dizendo isso eu estou dizendo que Deus matou a pessoa. Quer ver como que é sutil? Tem um outro conceito católico que a gente vive. Com licença. A gente vive numa cultura brasileira católica. As crianças quando morrem viram o quê? Segundo o catolicismo. Anjo.
Então você entra na igreja católica, tá aqueles afrescos bonitos, os anjos de Botticelli, tá lá aquela coisa linda e tal. São o quê? Bebês, são as criancinhas. Criança morre, aí morreu aquela Isabela Nardoni, jogada lá, né, pelo pai e a madrasta, e o povo postou lá no Facebook, na internet, dizendo, a Isabela agora é o quê? Um anjinho. E aí diz assim, Deus precisava de mais um anjinho no céu e levou a Isabela. Por favor, vamos soltar esse pessoal da cadeia. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Deus não precisava do anjinho? Deus precisava do anjinho. E usou o pai e a madrasta para resolver a situação e colocar mais um anjinho no céu, a Isabela. Olha o absurdo que a gente diz. Olha o absurdo que as pessoas acreditam. Deus levou, Deus matou. Será que é isso? Será que esse é o nosso Deus? Ele leva as pessoas, ele tem hora marcada, ele precisa de um anjinho no céu. Primeiro que a Bíblia não diz que anjo é isso. Anjos são seres poderosos, que às vezes Deus enviava um anjo, como foi o caso do Egito, né, para destruir todos os primogênitos lá do Egito. Um anjo só resolveu o problema. Anjo não é criancinha, não é bebezinho. Isso é uma ideia que talvez foi inventado muito tempo atrás para consolar os pais. Para dizer, teu filho, tua filha é um anjinho no céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Mas essa ideia está no meio, no nosso meio. E aí dentro da nossa igreja a gente tem certas afirmações. Porque quando acontece um acidente, e isso me incomodou a vida inteira. Quando eu nasci, meu pai já era um estudante de teologia. Ele estava no primeiro ano de teologia. Eu cresci na casa de um pastor. Ouvi sermão a vida inteira. Eu não tinha outro caminho a não ser virar pastor também, né? E aí, eu ouvi uma coisa a vida inteira que me incomodava. E eu fui montando esse quebra-cabeças que eu quero mostrar para vocês hoje. As ideias. O que eu ouvia que me incomodava muito? Ouvi de pastores, ouvi do meu pai. Eu nunca disse isso, porque aquilo me incomodava, mas eu não tinha isso muito claro. Mas se acontece alguma coisa, um desastre, um acidente, e aí a pessoa vai conversar com um ancião da igreja, um líder da igreja, um membro da igreja, ou até o pastor, para consolar, o pastor diz assim, e você já deve ter ouvido isso, meu irmão, minha irmã, Deus é muito sábio para errar. E se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele sabe o porquê. Ou a gente não vai entender, mas lá na eternidade a gente pergunta para Ele, vai entender o porquê que Ele permitiu que isso acontecesse. Já ouviu isso? Você já disse isso? Esse é o nosso ditado popular dentro da igreja. Acontece alguma coisa ruim, ela aconteceu porque Deus o quê? Permitiu. Então, vamos entender uma coisa. Essa é uma ideia muito nova, é um conceito novo. Que eu nunca li em lugar nenhum, nunca ouvi nenhum pastor pregando. Então você tem que acompanhar meu raciocínio, porque senão, se a gente não chegar num acordo aqui, vocês vão achar que eu sou maluco, que eu sou doido. Porque a gente fala e ouve isso o tempo todo. Nós temos uma ideia, um conceito de que Deus é onipotente. Correto? Ele pode todas as coisas. Não, se Ele pode todas as coisas, se hoje uma criança de 7 anos vai atravessar a avenida, né, que fica ali do lado, e um carro atropela ela, a gente diz assim, olha, aconteceu um acidente, cadê o anjo da guarda dessa criança? E aí o pessoal começa a questionar, e alguém diz, não, mas Deus permitiu. Se Deus permitiu, porque Ele é onipotente. Então a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, Deus, que é onipotente, poderia evitar o acidente daquela criança? Sim ou não? Sim. Então, se Ele permitiu que aquilo acontecesse, Ele podia evitar, em outras palavras, Deus matou aquela criança. Ele podia evitar. E Ele não fez nada para evitar. Ele permitiu, em outras palavras, vamos colocar no português bem claro, Ele deixou ela morrer. Com que objetivo? Aí o pessoal começa a tentar achar uma resposta. Não, mas é para a salvação dessa família, porque agora eles vão se consagrar mais, querendo encontrar essa criança no céu, e a gente começa a tentar achar a resposta, achar a resposta, achar a resposta. E aí quando um pai e uma mãe ouve isso, quem sabe do pastor, no fundo do coração fica um sentimento de mágoa contra Deus, às vezes até de ódio. Por quê? Porque Deus levou meu filho. É isso que aconteceu. Ele deixou acontecer o acidente, Ele permitiu que acontecesse. Isso me incomodava. E me incomoda até hoje, quando alguém diz assim, Deus permitiu. Porque dizer que Deus permitiu é a mesma coisa que dizer que Ele causou. Porque se Ele podia evitar e Ele não evitou, Ele deixou acontecer, Ele fez. O meu Deus não é esse Deus. O meu Deus não deixa ninguém morrer. O Deus que eu conheço, as coisas ruins acontecem nesse mundo contra a vontade dEle. Acontece sem Ele querer. Porque se fosse tudo feito de acordo com a vontade do meu Deus, não haveria morte, sofrimento, dor, tristeza. Esse é o plano dele.
Ele vai criar um mundo onde não vai ter mais nada disso, porque esse é o plano dele. Nós vivemos num mundo que não segue a vontade de Deus. Não está de acordo com a vontade de Deus. Não faz parte do reino de Deus, que é de amor e paz. Nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem contra a vontade dele. Então eu vou dizer uma coisa que vai chocar você. Esse acidente, né, suposto acidente que eu estou falando aqui, Deus não podia fazer nada. Porque se ele pudesse, ele teria feito. Que é a prova de que Deus tem um limite para a sua ação nesse mundo, é o fato de que nós precisamos orar. Se a gente não precisasse, se Deus pudesse fazer tudo o tempo todo, a gente não precisaria orar. Não precisaria oração. Para que orar? A oração, livro Caminho a Cristo, diz o quê? Que ela move o braço poderoso de Deus. É a oração que permite que Deus rompa certos limites. Vamos tentar entender essa história agora. Vamos tentar entender. Porque se eu não entender isso, eu vou continuar achando que Deus permite que as pessoas morram. E eu não acredito nisso. As pessoas morrem contra a vontade de Deus. Veja bem. Deus é todo poderoso. Onde? Em todo o universo. Todo o universo. Ele pode tudo. Menos em um planetinha. Num cantinho de uma galáxia. No canto do universo. Chamado Terra. Aqui Deus não é todo poderoso. Aqui Ele não pode tudo. Por quê? Porque um dia Ele criou esse planeta. E Ele criou um casal. E falou assim, olha, esse planeta lindo e maravilhoso é meu. Eu criei ele. E vocês agora vão cuidar desse planeta para mim. Está aqui a chave da mansão. Vocês vão ser o que dessa mansão que Deus criou chamada planeta Terra? Vocês vão ser mordomos. Por isso que a gente tem um termo nessa igreja chamado o quê? Mordomia. Porque nós somos o que de Deus? Mordomos. Nós somos mordomos de Deus. Então Deus chegou para Adão e Eva e falou, está a chave do planeta. Vocês podem morar na minha mansão que eu criei. Vocês podem se alimentar, podem viver, podem ter filhos que vão viver e morar aqui nessa mansão. Do mesmo jeito que um homem muito rico tem uma mansão na terra e o mordomo não vive na casa dele, ele não se alimenta da comida daquele homem rico, ele não tem a família dele morando ali. Agora, ele está ali para fazer o quê com aquela casa? Para cuidar, para zelar. Agora, era tão séria a coisa que Adão e Eva realmente tinham uma chave na mão. E no momento que eles foram enganados por Satanás, o que eles fizeram com a chave da mansão que Deus confiou na mão deles? Eles entregaram. E falaram, olha, está aqui. Agora você está com a chave da mansão. E Deus perdeu a sua mansão. Ali eu comecei a montar o quebra-cabeça. Eu comecei a entender certas coisas. Você já viu um vídeo do pastor Doug Batchelor, um pastor careca de bigode americano, que chama... Não é o grande conflito, é o conflito cósmico. Eventos finais ou conflito cósmico. Onde mostra a história, né, antes do pecado, e como surgiu no céu, e depois chega aqui na terra. Aí tem um momento que ele diz uma frase que é uma peça desse quebra-cabeça. E eu parei para pensar naquilo. O momento que Satanás engana Adão e Eva, né, a serpente, e agora naquela imagem aparece o planeta Terra, e aparece Satanás com uma espada na mão, e ele vem assim para destruir o planeta Terra. Aparece Jesus e segura o braço dele e fala, não, espera um pouquinho. Você não é dono desse planeta, você não vai fazer o que quer. Porque Satanás recebeu a chave da mansão de Deus e falou, agora eu vou pôr fogo em tudo. Vou destruir isso aqui. Só que Jesus interferiu naquele momento e colocou um limite na ação de Satanás. E é a primeira promessa que nós temos na Bíblia. O que Jesus disse? Olha, o teu descendente será inimigo do descendente da mulher, vai picar lá o calcanhar, mas vai fazer o que com a serpente? O descendente vai esmagar a cabeça. Essa foi a promessa. Com essa promessa, e é isso que o pastor Doug Batchelor fala ali naquele vídeo. Ele diz o seguinte, que Satanás a atuação dele na terra ficou limitada. Porque Jesus falou o seguinte, eu perdi a minha casa, mas eu já estou dando um cheque pré-datado, porque eu vou pagar. Eu vou pagar o preço para recuperá-la de volta. Isso colocou um limite na atuação de Satanás. Satanás não pode fazer o que quer na tua vida. Ele não pode. Ele não tem acesso na tua vida. Você não vai ficar possesso de um demônio. Não vai. Ele não pode fazer o que quer. Só que tem uma coisa, tem o outro lado da história. Quem também ficou limitado nessa história toda? Deus. Deus também ficou limitado. Então Deus tem um limite de ação, e eu vou explicar melhor agora para vocês, para o nosso bem nesse mundo. E Satanás também tem um limite, nós estamos bem no meio. Quem decide, quem tem mais ação na tua vida, quem que é? Você mesmo. Chamado de quê? Livre-arbítrio. Você que escolhe. Então você escolhe que Satanás vai ter mais ação na tua vida pelas decisões que você toma, por aquilo que você coloca na tua casa,
o tipo de livro que está lá, o tipo de programa que você assiste na televisão, o tipo de música que você ouve, o tipo de alimento que tem na tua geladeira, o tipo de arquivo, o tipo histórico que tem lá no teu computador. Você está dizendo para Satanás, ó, pode entrar, a casa é tua. Seja bem-vindo. Ou você abre mão de tudo isso e aí você gasta tempo em oração. Você vem aos cultos da igreja, você lê a sua Bíblia todo dia. Você tem comunhão com Deus. O que você está dizendo para Deus? Teu limite está aí, mas eu estou te convidando para entrar na minha vida. Você que decide qual é o poder de ação que um dos dois lados tem. E agora eu vou dizer uma coisa, quando um entra, o outro sai. Onde a luz não pode existir o quê? Trevas. Você que decide. Agora, por que Deus se limitou? Por que Deus colocou um limite? Porque na guerra entre o bem e o mal, quem que tem mais vantagem? Deus ou Satanás? Pensa bem. Satanás tem mais vantagem? Então, quem é todo-poderoso? Deus ou Satanás? Deus. Quem sabe o futuro? Deus ou Satanás? Quem tem vantagem? Deus. Agora, Deus é justo. E nessa batalha, a palavra diabo quer dizer o quê? Qual que é o significado da palavra diabo? Satanás quer dizer adversário, inimigo. Isso quer dizer a palavra Satanás. O que quer dizer a palavra diabo? Acusador. A palavra diabo quer dizer acusador. São os dois títulos que ele recebeu. Acusador e inimigo de Deus. Ele vive acusando a nós, mas principalmente quem? Deus. Ele acusa Deus. Quem que está sendo julgado nessa história toda aqui que está acontecendo na Terra? Quem que é, na verdade? Deus. Porque Satanás diz que ele é injusto, que a lei dele é impossível de ser seguida, que ele é autoritário, que ele quer adoração para ele e tal. Satanás é o acusador. E ele está o tempo todo julgando a Deus na maneira que Deus age conosco. Então, se Deus usa o seu superpoder, Satanás vai dizer o quê? Ele vai acusar, ele vai dizer, você tem toda a vantagem, olha aí sua onipotência. Se Deus usasse a sua presciência, Satanás vai dizer, você tem toda a vantagem, você sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Você sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Deus se limitou exatamente no ponto que Satanás está. Porque quando chegar no final dessa história, Satanás não vai poder dizer nada, ele não vai poder acusar Deus de nada, dizendo, você usou sua onipotência, você usou sua presciência. Deus age conosco, ele relaciona com o ser humano nesse limite, para não dar desculpa para Satanás passar do limite dele. Deus diz, eu vou até aqui, e você não passe daí. Porque se Deus passar, o que Satanás vai dizer? Você pode, eu também posso. Você interfere na vida das pessoas dessa maneira? Eu também posso. Então, para deixar Satanás lá limitado, sem argumento nenhum, Deus se limitou. E assim Deus não usa a sua presciência. Porque se Deus usasse a presciência dele, ele já tinha desistido de 80% da gente. Ele já sabe quem vai estar salvo, quem vai estar perdido. Para que ele vai perder tempo com a pessoa que ele sabe que vai se perder? Ele age com você hoje como se não houvesse amanhã. Se eu orar para Deus hoje e pedir perdão, ele vai me perdoar. Se eu pedir a bênção de Deus, ele vai me abençoar. Se eu pedir a ajuda dele, ele vai me ajudar. Mesmo que daqui a um ano eu abandone essa igreja, né, que eu abandone minha fé, que eu me torne um ateu, Deus vai agir comigo hoje, pensando no quê? No hoje. Ele não leva em conta o amanhã. Por isso que a gente olha para o texto bíblico e fala, por que Deus escolheu Saul? Se ele sabia que Saul ia virar o que virou, ele não leva em conta o amanhã. Naquele momento, Saul era um servo de Deus. Você lê o texto bíblico e diz que Saul era um profeta. Ele profetizou, o Espírito de Deus tomou conta dele. Naquele momento, ele era a melhor pessoa. Deus não leva em conta o futuro. Ele não leva em conta o amanhã. Ele age conosco hoje. Como ninguém mais sabe o que vai acontecer amanhã, não faz diferença. Você toma suas decisões e ele não decide por você. É você que escolhe. E Deus age conosco hoje. Então Deus se limitou para o inimigo ter um limite também. Agora, quem que quebra esses limites de Deus e do inimigo? Porque nenhum dos dois age nesse mundo sem usar os instrumentos humanos. Essa é outra lição que eu aprendi. Deus não age sem usar instrumento humano. Deus precisava libertar o povo de Israel lá do Egito. O que ele fez? Falou, povo, sai daí. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Mandou Moisés. Os profetas eram os instrumentos de Deus para poder atuar dentro da história da humanidade. Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, os apóstolos. Deus precisa do instrumento humano para atuar. Da mesma forma Satanás. E por que o mundo está como está? Quem que tem mais instrumento nas mãos atuando nesse mundo? Será que Deus ou Satanás? E aí vem o que o irmão falou aqui na frente. Aí ele tem vantagem. Aí ele tem toda a vantagem.
O livre-arbítrio. E aí as pessoas estão dando livre-arbítrio para quem? Para o inimigo. E aí ele está dominando o mundo mesmo. Agora, uma pessoa que está totalmente nas mãos de Deus, e Deus realmente preenche ela com o seu espírito, ela se torna um canal de ação de Deus na terra. Como que a gente agora vai resolver esse problema? Então agora vem a conclusão dessa mensagem, para você poder entender o que nós precisamos fazer. Deus deixou 2 recursos para a gente poder quebrar o limite que Ele mesmo estabeleceu, para Ele poder invadir o território do inimigo e agir. E nós fazemos muito pouco uso desses 2 recursos. Eu vou contar para vocês, o tempo está avançando, mas o assunto é muito importante, eu quero pedir permissão para vocês. Posso prosseguir mais um pouquinho? Obrigado, porque é muito importante esse assunto e você já entendeu o que é importante. Eu vou contar para vocês como que eu cheguei a essa conclusão, como que eu entendi, porque é um assunto muito sério. Olha só, o meu pai, que hoje é um pastor aposentado, com licença, ele era pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Araçatuba. Era uma sexta-feira à noite, e ele estava dormindo já, umas 11h30 da noite. Ele tem uma intimidade muito grande com Deus. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E isso é uma coisa muito útil para o cristão. Você quer aprender? Eu vou dar a dica, porque eu não tenho como fazer o sermão agora. Ciência do Bom Viver, capítulo 3. Leia esse capítulo, 3º capítulo do livro Ciência do Bom Viver. Atente para os 2 últimos parágrafos. Lá ensina como você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Ele foi acordado, 11h30 da noite, por Deus, que disse para ele o seguinte: ore pela Flávia. O meu pai não discutiu, já conhecia, sabia que era a voz de Deus, ele se levantou, colocou do lado da cama, de joelhos, e orou pela Flávia. A Flávia era uma moça que morava na cidade de Presidente Prudente, outra cidade do interior de São Paulo. Ele não sabia por que ele estava orando por ela, mas naquele momento que ele se colocou de joelhos e orou por ela, voltou a dormir, alguma coisa aconteceu. Um tempo depois, acho que uma semana depois, a gente ficou sabendo que naquele momento que meu pai estava de joelhos orando por ela, ela estava numa chácara, perto da cidade de Presidente Prudente, com a mãe, só as duas, naquela sexta noite. E naquele momento que ele estava orando, 2 homens estavam tentando invadir, entrar na casa. Aconteceu alguma coisa e eles foram embora. Deus, agora vamos começar a entender, queria ou não queria proteger a Flávia e a mãe dela? Ele podia ou não podia? Ele não podia. Está além do limite de ação de Deus. Agora, no momento que um servo de Deus se coloca de joelhos e ora, essa oração se torna um convite que autoriza Deus romper o limite e atuar em nosso favor. O que diz Tiago, capítulo 5, verso 16? Algumas pessoas devem conhecer bem esse verso. Tiago 5,16. Finalzinho da Bíblia. Que diz aqui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O que é orar um pelos outros? A gente tem um nome na nossa igreja para isso. Oração o quê? Intercessória. Para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Sabe qual que é o nosso trabalho aqui nesse mundo? Santificação. Santificação é se tornar justo. Como Jesus. Aí no momento que você se torna um justo, a sua oração se torna o quê? O que diz aqui o texto? Eficaz. Ela funciona. Então, quando Deus precisa fazer alguma coisa, lá embaixo para os jovens eu usei esse texto, eu estava falando para eles. Filipenses 2,13 diz assim: Deus opera em nós o querer e o realizar. Deus precisa fazer alguma coisa, Ele coloca no coração de um filho dele que ouve a sua voz o querer. Essa pessoa ora, a oração é o convite para Deus invadir o território do inimigo e ele realizar aquele plano dele. Você já parou para pensar que na Bíblia nunca aconteceu, isso é uma afirmação muito forte que eu estou fazendo aqui, porque nem tudo está registrado, mas eu acredito que nunca foi realizado um milagre sem que alguém antes fizesse o quê? Uma oração. Nem mesmo Jesus. Todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou depois de ter feito o quê? Uma oração. Nem todos estão registrados, mas, por exemplo, 2 vezes ele multiplicou os pães e peixes. Numa das vezes está relatado o quê? Dando graças, partiu o pão e os peixes. O que é dando graças? Oração. O maior milagre registrado na Bíblia, o maior milagre que Jesus fez, está em João capítulo 11. O que aconteceu ali? Ressurreição de quem? Lázaro. O maior milagre. Jesus fez de propósito. Sabia que Lázaro estava doente,
sabia que ele ia morrer, esperou 4 dias, chegou lá de propósito. E aí, no momento que ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz questão de fazer uma oração em voz alta, olhando para o céu. E ele diz as seguintes palavras: obrigado, porque o Senhor me ouviu. Eu sabia que o Senhor ia me ouvir, mas eu estou dizendo isso. E aí ele diz o quê? Para testemunho, para que eles creiam, para que eles saibam. O que Jesus fez? Ele orou em voz alta, para todo mundo saber. Olha aqui, ó. Eu estou orando, o Pai que está atendendo, não sou eu, Deus, Jesus. A minha oração está sendo atendida pelo Pai. Lázaro, vem para fora. E aí Jesus diz o que para nós? Vamos lá em João, capítulo 14, um dos capítulos favoritos meus na palavra de Deus. Olha que coisa linda. O que Jesus diz para nós? João 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aí ele diz o seguinte: e outras o quê? Maiores fará. Jesus disse: você crê em mim? Você é meu discípulo? Você é minha discípula? Você crê em mim? Faça o que eu faço. Ore. Porque se você orar, você vai fazer o mesmo que eu faço. Quer saber? Você vai fazer coisa maior. Você vai no dicionário e procura a definição de milagre. Eu tenho a minha. A minha definição de milagre é diferente da no dicionário. A minha definição de milagre é o seguinte: milagre simplesmente é uma oração atendida. Você já operou milagre? Levante a mão. Já operou milagre? Eu já muitos. Eu perdi a conta de quantos milagres eu já fiz. Você já teve uma oração atendida? Levante a mão. Quem já teve uma oração atendida? Então você operou um milagre. Porque o milagre é uma oração atendida. É isso. A oração é que faz com que Deus possa romper esses limites e atuar em nosso favor. Então eu contei aquela história para vocês, que aconteceu. Agora, olha o quebra-cabeças que a gente vai montando. Eu estava lá nos Estados Unidos, um amigo meu chamado Omar de Oliveira. É um dentista, ele é da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Já está lá há muitos anos, ele trabalha lá. A gente estava conversando, a gente se encontrava sexta-noite. Nos encontrávamos sexta-noite para estudar a Bíblia. E num desses encontros, a gente conversando, ele falou para mim o seguinte. Ele falou: Ricardo, eu vou ter que conviver com isso o resto da vida. Mas o que aconteceu foi que num sábado à tarde, eu estava na igreja, saí do programa jovem, estava na porta da igreja conversando com mais 3 pessoas. E no meio daquela conversa, daquele bate-papo, Deus falou comigo. E ele disse para mim, claramente na minha mente: ore pelo Juliano. E ele ficou meio assim, continuou a conversa com o pessoal e depois de novo: ore pelo Juliano. Ele disse que ele ficou com vergonha de interromper a conversa do pessoal e dizer: pessoal, vamos orar pelo Juliano. E não orou. Na manhã seguinte, no domingo, encontraram o corpo do Juliano numa praia. Ele tinha sido assassinado naquele momento que eles estavam conversando e Deus pediu para eles orarem. O Juliano era um rapaz da igreja que tinha se afastado. Começou um namoro com uma moça que era bipolar e ela tinha problemas muito sérios. Então, de repente, o namoro não estava bem. Ela dizia: eu vou me matar. E ela ficava mal realmente. E os irmãos dela, que eram traficantes de drogas, disseram para ele: Juliano, é o seguinte, se você terminar o namoro com a nossa irmã e acontecer alguma coisa com ela, a gente vai acabar com você. E ele começou a receber ameaças de morte. E eu não sei exatamente o que aconteceu, mas naquele dia, naquele momento, os irmãos daquela moça tiraram a vida do Juliano. Deus queria salvar a vida do Juliano, mesmo afastado da igreja? Queria? Podia? Não. Ele precisava de um justo que intercedesse para ele poder romper esse limite e atuar na vida do Juliano. Mas não tinha ninguém orando por ele naquele momento. A pessoa que ele convidou não orou. Eu contei esse sermão, eu preguei esse sermão em 2011, lá no Japão. Quando eu terminei a mensagem, uma moça me procurou, bem moreninha, bem escura. Ela é da Jamaica. E ela chegou para mim e falou: pastor, eu preciso conversar com você. Porque isso aconteceu comigo, só que não deu certo. Eu falei: como? O que aconteceu? E a gente começou a bater um papo, conversar, e ela falou: olha, na minha família só eram minha mãe, meu irmão e eu. Meu irmão estava afastado da igreja. Num sábado à noite, eu estava dormindo, Deus me acordou e falou para eu orar pelo meu irmão. E eu orei 2 vezes. No outro dia encontraram meu irmão morto. Ele morreu no momento que eu estava orando por ele. Ela falou: por que não deu certo, pastor? Deus me acordou e eu orei pelo meu irmão, será que eu orei errado? Ali eu entendi. E eu entendi o amor de Deus, que coisa fantástica. Deus me deu essa luz, esse entendimento, para ajudar aquela moça. Para ela entender o que tinha acontecido, porque senão ela e a mãe iam viver o resto da vida com uma dúvida tremenda, uma dor no coração muito grande. Para que Deus ia acordar ela para ela orar pelo irmão? Para nada? Para ela se sentir culpada pelo resto da vida?
4 meses depois, eu estava conversando com ela, trazendo alívio. Porque eu disse para ela, Deus te acordou para fazer uma obra maior do que salvar a vida do teu irmão. Nós temos oportunidade de arrependimento e salvação até quando? Até o último momento. Você pode desistir de Deus. Deus vai desistir de você? Mas não vai. Não vai até o último instante. A prova é o ladrão na cruz. Deus não desiste de nós até o último segundo. E por algum motivo que eu não sei ainda, mas no céu eu vou descobrir. Naquele momento Deus precisava fazer uma obra na vida daquele rapaz. O Espírito Santo queria trabalhar na vida dele. Ele precisava de alguém intercedendo. Deus chama a irmã, ela acorda, ela ora por ele, intercede. Ele morreu? Morreu. Agora eu falei para ela, eu tenho certeza que no dia da ressurreição você e sua mãe vão ter a maior alegria de encontrar o seu irmão lá. Por que Deus acordaria ela para ela orar por ele? Para salvá-lo. Sem dúvida nenhuma. Então nós temos que entender o poder que a oração tem. O poder da oração intercessória. Vá no livro Caminho a Cristo e leia o capítulo sobre oração. Veja lá o que é a oração. Quando é dito para nós que os anjos ficam olhando admirados. O tão pouco que nós oramos. Que nós somos pecadores, estamos nesse mundo aqui, ó, vivendo, correndo risco o tempo todo. Que a nossa vida é tão frágil. E nós oramos tão pouco. Eu entendi, porque quando eu era criança, o meu pai, a gente saía de casa, entrava no carro, e aí saíamos de manhã, íamos sair, ele fazia uma oração. Voltávamos para casa, ia sair de novo à tarde e fazia uma oração. Aí à noite ia sair de novo, fazia uma oração. Eu falei, pai, por que tem que orar toda vez que sai com o carro? Eu tinha 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, ele explicou para mim, falou, olha, o inimigo de Deus está aí o tempo todo querendo destruir nossa vida. E ele vai tentar. Nós temos um anjo da guarda, mas eles estão aí, lutando o tempo todo. E aí no momento que vai acontecer alguma coisa, se o anjo vai tentar te proteger, o acusador vai dizer o quê? Não quer a tua proteção, não pediu, por que você vai fazer uma coisa que ele nem quer que você faça? Agora no momento que você ora e pede, Deus tem toda a autoridade para interferir na tua vida. Porque você colocou a sua vida nas mãos dele. Aí nesse momento, o inimigo fica no cantinho dele. Tem um problema nisso tudo. E eu vou concluir agora. O problema é o seguinte, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Nada. Absolutamente nada. A única coisa que você tem é o livre-arbítrio. Isso é teu. Nem Deus nem Satanás pode mexer. Então você precisa demonstrar vontade. Vontade. O problema é que a gente não mostra vontade quando a gente ora. A vontade se expressa através da fé. A gente não tem fé. Nós oramos sem vontade. Por isso Deus criou 2 recursos para intensificar a nossa oração, para mostrar vontade, que cala a boca do acusador. Cala a boca. Porque a gente está orando aqui, orando, pedindo a Deus, clamando. E o acusador está dizendo, olha, eles estão dizendo que querem, mas não querem. Olha a vida deles. Dá uma olhada para eles. Isso aí é fé? Só não pode atender essa oração não. Porque eles dizem que querem, mas não querem. Agora tem um recurso, 2 recursos que Deus criou. Que você demonstra vontade, mas uma vontade tão grande, um desejo tão grande que Deus te atenda, que o acusador fica calado. Sabe o que é isso? Tem uma senhora na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que descobriu exatamente isso. E ela colocou em prática. Uma dessas coisas se chama jejum. A nora dela, o filho dela é um pastor, a nora dela estava com câncer. Câncer sério, estamos na fase terminal. Ela tinha poucos meses de vida. Quando a sogra ficou sabendo, falou para ela, olha, o nome da nora é Ruth. Falou, Ruth, não se preocupe, eu vou orar por você. Passou uma semana, 2, ela foi fazer os exames. O que aconteceu? O que aconteceu com o câncer? Evaporou, sumiu, desapareceu. Aí a Ruth foi conversar com a sogra e falou que é conhecida na cidade como a mulher da oração. Os milagres acontecem. Ela é milagreira, de verdade. Porque milagre é o quê? Uma oração respondida. É isso que é um milagre. E aí ela disse para a Ruth o que ela fez. Ela falou, olha, eu orei e jejuei por você por 7 dias. 7 dias. Ela jejuou e orou. Deus fez um milagre. O que é o jejum? O jejum é o que intensifica a sua oração e mostra para o inimigo de Deus, para os anjos, para todo mundo, o tamanho da tua vontade. Eu descobri isso alguns anos atrás. Jejum tem muitos motivos, tem muitas funções. O jejum limpa a nossa mente, você ouve a voz de Deus.
O jejum te deixa mais saudável. Enquanto o nosso sangue, que leva todos os nutrientes, estão o tempo todo aqui trabalhando na digestão, o corpo não tem tempo de reparar onde tem problema. Então, se você tem uma cicatriz aqui que está demorando para fechar, experimenta jejuar um dia, para você ver o que acontece. De repente, tem alguém aqui que tem um câncer começando agora, um tumor está se desenvolvendo, mas teu sangue não tem tempo de ir lá levar os anticorpos. Jejua um dia. O que o corpo vai fazer? Obrigado. Fechado para balanço. Dê um tempo, o sangue vai lá, vai levar todos os anticorpos, vai destruir aquele câncer, porque você jejuou. Está vendo quanta função tem o jejum? Tem muitas. Mas uma delas é mostrar quanta vontade você tem que Deus atenda a sua oração. Faça um milagre. Porque quando você jejua, você está fazendo uma afirmação. A afirmação é a seguinte: eu fico sem comer. Eu abro mão do alimento, que é uma necessidade básica nossa do ser humano. Mas eu não abro mão da tua bênção. Eu não abro mão do teu milagre. Eu não abro mão da tua resposta. Porque para mim, mais importante que o alimento é o milagre que eu preciso agora. Entendeu a força disso? Entendeu por que Jesus venceu? Como que ele começou o ministério dele? Quantos dias de jejum? 40. Ele era um homem, como eu, como qualquer um de nós. Mas ele jejuou 40 dias para dizer, olha, nessa vida, alimento para mim não é importante. Eu quero o teu poder na minha vida para vencer. Jesus jejuava? 3 anos e meio, passou jejuando. Tinha outra coisa que ele fazia. Queria encontrar Jesus, qual era o melhor momento? Nicodemos descobriu isso. João capítulo 3. Quando que Nicodemos foi encontrar com Jesus? De madrugada. Onde Jesus era encontrado nas madrugadas? Orando. 3º capítulo do livro Ciência do Bom Viver. Lá diz que Jesus fazia 4 coisas toda manhã. Ele era encontrado louvando a Deus, estudando as Escrituras, orando e meditando. Jesus fazia isso antes do sol nascer. Por quê? Quais são as necessidades básicas do ser humano? Ninguém vive sem o alimento, comida, bebida. Ninguém vive sem dormir. Você precisa dormir. Experimente ficar 2 noites sem dormir inteiras. Vai ver o que acontece com você. São necessidades básicas. No momento que você abre mão do sono e você diz assim, eu vou levantar 3 horas da manhã, que eu não sei porquê, mas esse é o horário que Deus acorda os guerreiros da oração, e você levanta às 3 horas da manhã para interceder por alguém, o que acontece com o acusador? Ele fecha a boca. Porque você abriu mão da sua necessidade básica, você fez o que Jesus faz, o sacrifício pessoal. Você abre mão do sono, você abre mão do alimento, faz a sua oração, intercedendo por você mesmo ou por alguém, o inimigo fecha a boca. E aí isso dá tanto poder para Deus atuar que ele vem e ele faz o milagre. Jesus venceu através do jejum e a oração na madrugada. Você quer vencer e quer que Deus rompa esses limites para fazer milagres na sua vida e na vida daqueles que você ama? Procure fazer isso. Faça um plano de oração de madrugada. Você não precisa ficar a madrugada inteira. Mas gaste 15 minutos, meia hora. Volta a dormir depois, não tem problema. Mas você abriu mão do seu sono para interceder por alguém. Abra mão do alimento, você vai ser mais saudável, sua mente vai estar clara, você vai se preparar para ouvir a resposta da oração e você vai dizer para o inimigo, comida para mim não tem valor nenhum, o que tem é o poder de Deus na minha vida. E aí Deus vai fazer milagres. E você vai se tornar um milagreiro, uma milagreira, de verdade. Porque como Jesus, você vai orar com eficácia, porque você está se tornando um justo. E Deus vai fazer milagres através de você e por você. Deus permite que as coisas ruins aconteçam? Não. Mas muitas vezes Ele evita que as coisas aconteçam através dos milagres porque alguém está orando e intercedendo. Eu tinha 11 anos de idade. A gente morava no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. E eu vou concluir com essa mensagem para você poder entender o poder da oração intercessória. Eu estava em frente de casa, no sábado à tarde. E o Jales, eu nunca vou esquecer esse nome, era o meu vizinho da frente, que também devia ter 10, 11 anos de idade, veio do lado de fora do portão, começou a conversar comigo e disse para mim que a Camila, que tinha 9 anos, que era nossa vizinha e morava no mesmo lado da rua, algumas casas para cima, não gostava de mim. Disse que gostava dele. E eu falei, Jales, ela gosta de mim. E ele falou, não gosta não. Eu falei, eu vou provar para você. Aí eu fui no meu quarto, peguei uma cartinha, de caneta colorida. Já fez uma assim para alguém? A Camila pegou o batom da mãe e selou, a carta com o batom da mão, estava o beijo dela ali, e tinha até um perfume, que ela deve ter pego da mãe dela. Aquela carta para mim era preciosíssima, o beijo dela, a letrinha dela, dizendo que gostava de mim. Eu falei, Jales, lê isso aqui. Ele pegou, começou a ler,
E quando ele se deu conta que eu estava certo e ele estava errado, ele ficou indignado, pegou a minha cartinha preciosa e saiu correndo pela rua com ela. Ah, não pensei duas vezes, abri o portão e fui atrás dele. E fui correndo atrás dele cego, para pegar minha carta de volta. E ele foi indo para o final da rua e desviava de um carro, do poste, eu atrás, até quando ele chegou no final da rua, na avenida, movimentada, sábado à tarde, tinha comércio ali, bem na esquina, tinha uma loja de sapatos. Ao invés dele ir pela calçada por fora, na esquina da loja tinha a porta, aquelas portas de correr assim, né? Aberta de um lado e na frente. Ele correu por dentro da loja. E eu fui atrás dele. Aí tinha uma pilha de caixa de sapato. E ele pulou. E passou. E eu pulei, não passei. Eu bati numa daquelas caixas de sapato e fui de cabeça na vitrine da loja. E aí aquele vidrão grosso assim da vitrine quebrou com o impacto da minha cabeça. E fez um barulhão. Que parou a rua. Parou. Foi um barulho tão alto. Os carros pararam, o pessoal do outro lado da rua parou e ficou todo mundo olhando. O que aconteceu? Ataque terrorista, né? Um barulhão, pá, aquele vidro quebrou. 11 anos de idade eu tinha. 1985. Aquele dia era o dia que eu devia ter morrido. Com 11 anos de idade. Porque a minha cabeça ficou assim dentro do vidro e todas aquelas pontas ficam em volta do meu pescoço. Se eu tivesse desmaiado, eu teria caído ali, teria perfurado aqui o meu pescoço. No momento de tirar a cabeça, poderia ter cortado aqui. Mas naquele momento que eu não desmaiei, mas eu perdi os sentidos, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu senti duas mãos, uma em cada ombro, que me tirou de dentro do vidro. Depois eu senti uma mão enorme nas minhas costas que foi me levando para fora. A calçada era grande, cabiam alguns carros estacionados, e quando eu estava uns 2 metros assim na calçada, eu senti que a mão saiu das minhas costas e eu voltei a controlar tudo o que estava acontecendo. Eu vi aquele pessoal todo olhando para mim, e aqui no meu braço eu tenho uma cicatriz. Um pequeno corte de um pedaço de vidro que caiu e o sangue estava escorrendo. Eu olhei para aquilo e fui correndo para casa. E a dona da loja veio correndo atrás de mim. Para cobrar o vidro dos meus pais. E para contar que eu quase morri na loja dela. E aí eu lá em casa, apavorado, meus pais ouvindo a história, ela disse, olha, o filho de vocês quase morreu na minha loja. E a gente viu tudo acontecendo, aconteceu muito rápido, o vidro quebrou, ele ficou com a cabeça, com aquelas pontas todas em volta, e não tivemos tempo de ajudá-lo, ninguém teve tempo de fazer nada. E eu, o quê? Fiquei pensando, como não teve tempo de me ajudar? E a mão que eu senti no meu ombro? E a mão que eu senti nas minhas costas? Ninguém me ajudou? Mas eu já era, já tinha 11 anos e já tinha frequentado os juvenis, primários, já conhecia muito bem a minha liçãozinha da escola sabatina. Quem que foi que salvou a minha vida naquele momento? Temos ou não temos um anjo? E eu nem lembrava dele, nem pensava nele. Nem orei por mim mesmo naquele dia. Agora eu tenho certeza que naquele dia, ou meu pai ou minha mãe, ou os dois, fizeram o quê? Orando por mim e meus 2 irmãos mais novos. Com certeza eles intercederam, eles oraram, eles pediram a Deus proteção. E se não fosse a oração deles, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Eu aguardo a volta de Jesus, o dia que eu vou ver o meu anjo, que está aqui em algum lugar. Meus olhos vão ser abertos, eu vou poder dar um abraço nele e dizer, entre outras tantas vezes, agradecer por aquele momento que ele salvou a minha vida. A propósito, nunca mais vi o Jales e nem a cartinha. Desapareceu. Acho que ele ficou tão apavorado que sumiu. A oração intercessória tem poder. E Deus quer atuar na nossa vida, mas nós temos que nos tornar guerreiros da oração. Intercessores, levantando de madrugada, jejuando. Pais, intercedam pelos filhos. Qual que é a oração mais poderosa que existe nesse mundo? A oração de quem? Da mãe. Levante de madrugada. Porque um dia Jesus vai voltar. Todos nós, eu espero, vamos estar dentro daquela cidade maravilhosa. Só que a gente vai olhar em volta e tem muita gente que não vai estar ali. Eu não quero que você e eu tenhamos esse sentimento de dizer, por que eu não fiz mais por aquela pessoa? Por que eu não fiz mais? Não está aqui. Tem uma coisa que você pode fazer, porque a gente não pode convencer ninguém a aceitar Jesus, a mudar de vida. Não posso, você não pode. Isso é o trabalho de quem? Espírito Santo. Mas tem uma coisa que é de graça, é fácil, todo mundo pode fazer. É o quê? Orar. Todos nós podemos orar. Faça o que eu fiz e aprendi a fazer um tempo atrás. Roger Morneau morreu em 1998. Ele escreveu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Escreveu um livro chamado Respostas Incríveis à Oração. Já leu? Se não leu, anote e leia. Tem um segundo e um terceiro livro.
Esse homem dedicou a vida para a oração intercessória. Quando ele morreu em 98, ele tinha um arquivo na casa dele com 25 mil nomes. Por quem ele orava e intercedia todos os dias. Milagres incríveis aconteceram. Vidas foram transformadas, porque um justo, com a oração eficaz, estava intercedendo por aquelas pessoas. Faça uma lista de oração. A minha lista, hoje é pequenininha, tem 400 e poucos nomes. E eu espero que ela cresça. E essa eu chamo de lista de oração permanente. Porque eu oro por aquelas pessoas até o dia da minha morte ou até a volta de Jesus. O nome entrou ali, eu vou orar por ela todo dia. Se você quer colocar o teu nome na minha lista, coloca num papelzinho, entrega para mim. Eu não vou perder o papel, não vou jogar fora, não vou orar uma vez. Eu vou pôr o nome teu, da tua família, na minha lista permanente. E para o resto da minha vida eu vou orar por você e pelas pessoas que você colocar nessa lista. Eu vou estar aqui até amanhã à noite. Você tem tempo. Faça a tua lista. Mas crie você a sua lista de oração intercessória. Coloque os nomes das pessoas que você quer ver no céu. Coloque os nomes dos teus parentes, dos seus amigos, daqueles que você quer ver ali. E todos os dias, lendo todos os nomes ou não, só mencionando a lista se você não tem tempo, mas Deus sabe. Senhor, eu estou orando pela lista nesse momento. Todos os nomes que estão ali. Se você tiver tempo, leia os nomes para Deus e diga, eu quero ver essas pessoas no reino de Deus. Porque enquanto você está intercedendo e orando por eles, você está cuidando da sua salvação. Você está gastando tempo com Deus em oração. O meu desejo para você é que você entenda essa mensagem hoje e coloque em prática. E se torne um intercessor. Eu quero fazer esse desafio. Quantos aqui hoje querem iniciar a sua lista de oração se você não tem ainda? Levante sua mão. Parabéns. Deus quer vê-lo no céu e quer levar essas pessoas todas com você para a eternidade. Deus me trouxe aqui, eu não conhecia o pastor Erzon. A gente se conheceu pelo Facebook faz algumas semanas. E quando ele disse, você tem, antes de ir para a Bélgica, um final de semana para vir para cá? Quando Deus me chama, eu vou. E Deus me trouxe aqui. E eu espero que pelo menos uma pessoa, duas aqui hoje, tenha entendido essa mensagem. Porque se Deus me trouxe aqui, é para que você pudesse entender. Nós precisamos orar. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor, por essa maravilhosa mensagem. Com certeza aprendemos muito com ela. Devemos orar. Nós vamos louvar agora o nome de Deus, cantando o hino Mais Perto Quero Estar. 427 do nosso inário. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti
recebi um papelzinho agora, eu quero compartilhar com vocês. Diz aqui que hoje, na vigília de oração, às 5 horas da madrugada, um pequeno grupo orou a Deus intercedendo pela mensagem e pelo mensageiro para que o culto fosse uma grande bênção para a igreja e os visitantes. Ouvindo essa mensagem, vemos a resposta de Deus. Parabéns, que bom. Um grupo hoje estava orando às 5 da manhã. Faça você o mesmo. Deus vai atender a sua oração e milagres maravilhosos vão acontecer. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa igreja maravilhosa, com pessoas tão bonitas, tão queridas, que estão aqui quando podiam estar em outro lugar fazendo alguma outra coisa, mas decidiram vir no teu santo dia, na tua casa, receber a tua bênção. Abençoe a cada família, Senhor, que está aqui. Abençoe a cada um de nós para que possamos ser intercessores, guerreiros da oração, para que quando Jesus voltar possamos dizer, eu fiz a minha parte nesta obra. Porque o Senhor faz a tua, o Espírito Santo faz a obra dele, mas ele precisa de nós, orando, intercedendo, para atuar na vida dos seus filhos aqui neste mundo. Usa-nos, Senhor, como instrumentos teus, e que sejamos sempre dispostos a abrir mão das nossas necessidades pessoais, como Jesus fez, para a salvação de outros. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, e queremos, Senhor, hoje começar essa lista de oração, colocando nomes até a volta de Jesus, ou o fim dos nossos dias, para que possamos, Senhor, preencher a nossa coroa com estrelas, porque seremos teus instrumentos ao orar e interceder. Nós pedimos uma bênção sobre o pastor dessa igreja, sobre os pastores que estão aqui, sobre os líderes desta igreja, que sejam intercessores, orando por cada um dos membros. Nós pedimos por isto, por cada um desses pedidos, nós colocamos no teu trono e acreditamos que o Senhor está nos ouvindo, porque os méritos de Jesus estão diante do teu trono, mostrando o que fez por nós. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor vai até a porta para cumprimentar os irmãos, gostaria de dar um recado aqui, ó. Todos, ao saírem, as famílias possam ali embaixo, no hall de entrada da igreja, vai ser entregue uma revista dessa por família, Adventist World, tá ok? Então podem retirar ali embaixo na saída. Um feliz sábado e até o programa da tarde. Deus nos abençoe. Também todos os líderes da igreja, de todos os departamentos, inclusive os que estão dando estudo bíblico, não esqueça que amanhã às 18 horas nós temos uma reunião de planejamento do batismo da primavera aqui na Igreja Central. Amanhã às 18 horas, 6 da tarde.